Obrigada de novo pela presença de todos. É bem significativo esse momento para mim, porque eu acho que aqui nesses próximos momentos que a gente vai estar juntos, eu compilei muito do que eu aprendi vivendo e aprendi estudando a partir da minha experiência com a burnout e as coisas que eu acredito que talvez não estejam sendo ditas o suficiente. E o meu objetivo hoje é que vocês saiam daqui com alguns entendimentos que talvez vocês não tinham antes. E aí, qualquer coisa, fiquem à vontade para conversar ali no chat. Quero começar fazendo um check-in. Sempre eu começo alguma reunião, algum encontro, até nas lives que eu faço check-in, que é para a gente chegar no aqui agora, começar a se centrar aqui. Depois eu vou fazer um exercício de respiração. Aí a gente vai para o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre por que é importante a gente falar sobre o assunto, o que é burnout, quais são os sintomas, por que a gente passa por isso, por que as empresas causam isso nas pessoas, por que o nosso mundo causa isso na gente, e o que fazer se isso aconteceu. E aí, para o nosso check-in, eu quero pedir para que vocês coloquem aí no chat teu nome, onde é que tu tá, que cidade e país, porque temos Holanda, temos Alemanha e temos Brasil, vários lugares do Brasil, então a gente está com uma audiência bem diversificada hoje, estou bem feliz de ver. E aí, com o que tu trabalha? Uma coisa que tu gosta de fazer para te divertir, para a gente não ficar só falando de trabalho. Como que tu tá te sentindo nesse momento? Pode ser uma palavra, o que fizer sentido para ti. E qual é a tua intenção nesse nosso webinar de hoje? Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês preencherem. Deixa eu ver se eu consigo colocar a música de novo. Ou se eu vou avacalhar tudo. Ah, não, já está compartilhando. Então, vamos botar uma musiquinha aqui. Patrícia Porto Alegre. Gente, se eu soubesse a quantidade de aba que eu tenho aberta aqui para fazer esse negócio acontecer, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai Spotify. Tá, não vai ter música. Patrícia Porto Alegre, Marlene Esteio. A Patrícia Duarte colocou ali que ela tá em recaída, tá precisando dessa aula, então vai sair melhor do que chegou, Pati. Desejo muito isso. Hugo, querido, um beijo para ti. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Tem burnoutados, tem amigos, tem família, tem um pouco de tudo. Aline, Caxias. Aprender comigo, aprender, conhecer mais sobre o seu trabalho. Olha, a Cibele gosta de mergulhar. A Luísa gosta de videogame. Ana, bem-vinda. Enfermeira burnoutada se reinventando, se descobrindo com altos e baixos. Podem ir colocando aí como vocês estão neste momento. Estou vendo ali também. Essa sexta-feira, já antecipando o convite que vai ter no final também, a gente tem o Burnoutados Anônimos de maio, nessa próxima sexta-feira, meio-dia do Brasil, 5 da tarde da Holanda. Deixa eu só ajustar uma outra câmera aqui. Estou com uma operação muito sofisticada aqui. Estamos em 21 pessoas, gente. Que honra. Obrigada por estarem aqui. Eli, Carla, Ceará. Então, temos Caxias, Resende, Ceará, São Paulo, Alemanha, Blumenau. Muito bom. Vários lugares, várias áreas. Podem continuar colocando aqui. A Livre, que mora aqui na Holanda também, gosta de cozinhar e pintar. Ela postou ontem uma pintura que ela fez muito boa, muito bonita. E agora, se vocês quiserem também podem continuar colocando ali. Agora a gente vai fazer uma pausa para essa nossa respiração. Eu não vou falar muito de meditação e de respiração de yoga hoje, porque o meu propósito é outro. Mas é importante. Então, quero pedir para quem já tem experiência com meditação, já vai te colocando numa posição que tu já sabe que é confortável para ti. Para quem ainda não tem experiência em meditação, fica da forma como tu achar que funciona. Deixa eu só mutar alguém aqui que tá com barulhinho, que daí a gente fica com mais atenção. Pronto. Eu vou ficar em pé aqui, porque é o que eu tô agora. E aí, primeiro, a gente vai parar um pouco, chegar aqui
A gente está sempre em 1000 lugares ao mesmo tempo e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, o primeiro pedido desse nosso encontro de hoje é que a gente esteja aqui, que estejamos todos aqui agora. Vai ouvindo os sons que estão na tua volta. E aí, devagarinho, vai fechando os olhos no teu tempo. Quando fechar os olhos, direciona a tua atenção para a tua respiração. Não tenta mudar nada, só observa nesse momento. O ar entrando, navegando por todo o corpo, nutrindo todo o corpo. E as impurezas saindo, e esse processo que acontece sem a gente nem perceber. Esse processo invisível. E aí a gente vai fazer um exercício para o nosso nervo vago hoje. Continua aí observando a tua respiração enquanto eu te dou orientação. O nervo vago é o maior nervo do nosso corpo e ele conecta o cérebro até o intestino. Muitas das nossas angústias, ansiedades, a gente acaba sentindo meio no peito e elas acabam acumulando, muito do estresse acaba acumulando nessa área. Então a gente vai fazer um exercício para tonificar essa área. Vai fazer um barulhinho, se puder faça, se não somente inala e exala profundamente. Então tu vai inalar pelo nariz, bem profundamente, quanto tu puder. Exala fazendo um som de VU. Até esvaziar os pulmões. O corpo todo vibrando. Até esvaziar. Inala mais uma vez pelo nariz. E faz mais uma vez o som de... Como se tivesse o celular no vibra, assim. Até... Repete mais 2 vezes esse exercício no teu tempo. Se não puder fazer o barulho, pode fazer em silêncio, tá tudo bem. Mais uma vez. Retoma o ritmo natural da respiração e observa os efeitos desse exercício. Observa se tu tá te sentindo um pouquinho mais relaxado, os olhos ainda fechados. E aí agora a gente vai fazer uma inalação, engajar um pouquinho o corpo, as mãos na lateral do corpo, e à medida que inala, vai expandindo as mãos, levantando os braços, como se fosse fazer um sol, um círculo, até lá em cima. Exala, baixando as mãos, também em círculo. Mais uma vez, inala com as mãos lá para cima. E exala. Retoma o ritmo de novo, os olhos ainda fechados, e a gente aproveita esse momento de relaxamento e presença para conectar com essa intenção desse nosso encontro de hoje, que é falar sobre um assunto difícil, falar sobre coisas difíceis, mas com uma perspectiva de aprendizado, uma perspectiva de uma evolução que é possível, urgente, necessária. Eu espero que vocês todos e todas que estão aqui saiam melhores do que entraram, que saiam mais fortes do que entraram, e que a gente também aprenda a encontrar força um no outro, que é uma coisa tão importante, tão necessária, especialmente nos últimos tempos. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos e abrindo os olhos no teu tempo. E seja bem-vindo, bem-vinda de volta. Se alguém ainda não tinha praticado, me conte depois aqui no chat, que eu quero saber como é que foi. Simone, bem-vinda. Patrícia, engenheira mecânica que gosta de pintar mandalas. Patrícia, estamos juntas. Líder de treinamento e desenvolvimento de pessoas, a Simone, papel importantíssimo, a Simone, que bom que tu está aqui. Flávia Valenciano, editora, olha, bom saber, uma escritora, uma editora na mesma sala. Ir ao cinema, encontrar os amigos, exausta mentalmente,
Depois a gente vai reavaliar como é que a gente vai ficar nesse nosso processo. Talvez algumas pessoas me conheçam, talvez ainda não. Eu sou a Carol, sou escritora, eu moro na Holanda faz 4 anos, eu sou de Porto Alegre. E eu vou contar um pouquinho da minha história hoje, e é uma honra ter o tempo de vocês e a atenção de vocês, porque hoje eu tô fazendo isso num formato diferente para que a gente realmente dê uma atenção diferente do que a gente daria para uma live ou para um vídeo do YouTube, enfim. Existem várias coisas que estão aqui que eu ainda não tinha colocado dessa forma e que eu ainda não abordei em todos os meus conteúdos, tem bastante conteúdo inédito aqui. E eu tô muito feliz e honrada de poder compartilhar tanta coisa que eu consegui aprender com isso tudo que aconteceu e dividir com vocês, para quem sabe a gente conseguir ainda mais adiante nisso tudo. Vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui bem CDF, bem dedicada. Tá, metade da minha família aí no Zoom para confirmar que eu era essa menininha aqui que ficava cantando, gritava e tal. Aqui tem 3 momentos meus muito distintos. Tem esse primeiro momento da Carol espoleta e canta e faz e tal, e aí depois algumas coisas aconteceram que eu tô no mudo, pronto. Essa foto que eu tô no meio aqui, eu tinha acabado de virar sócia da empresa, eu tinha 24 anos de idade, já chegamos lá, e essa é de agora, umas 2 semanas atrás. E a minha vida, ela teve alguns altos e baixos interessantes. Eu fui contando um pouco também da minha história no decorrer da apresentação, e quem já viu alguma coisa que tenha sido feita por mim, eu acabo sempre compartilhando a minha experiência. Eu estudo muito esse assunto, mas o que mais me pediu para falar sobre isso é o fato de que eu vivi isso na pele. Eu sempre fui super CDF, como eu já disse, e aí sempre gostei muito de estudar, e aí quando eu tinha lá meus 12 anos, eu passei por um episódio de bullying na escola, que foi a primeira vez que eu tive que lidar com estresse crônico. Só que eu não sabia disso, porque a gente não sabe que bullying leva a estresse crônico, pelo menos assim, eu não sabia, né? E eu não sabia, deixa eu só ver se tem alguma como eu estava dizendo, foi a primeira vez que eu entendi que eu estava lidando com estresse crônico foi 1 ano atrás. Eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu, e eu estava com a sensação que o estresse traz, de que eu estava sempre em perigo, de que eu nunca ia conseguir sossegar e de que sempre tinha alguém meio que atrás de mim querendo me atacar. Muitos anos depois eu entendi, e eu estou trazendo isso agora, apesar da gente falar da relação com o trabalho, a gente não consegue dividir o indivíduo do trabalhador. A gente não é um robô, a gente é um ser humano. O que a psicóloga que me tratou aqui na Holanda algum tempo atrás me disse é que essa experiência do bullying e outras experiências de abusos e assédios e várias coisas que várias pessoas passam na infância, ela acabou danificando e afetando muito severamente o meu sistema de resiliência ao estresse. Então, com 12 anos, eu já estava mais suscetível a passar, por exemplo, por um burnout, porque eu estava montando o meu sistema de resiliência ao estresse e ele estava sendo posto à prova literalmente todos os dias. E eu não sabia, ninguém sabia disso na época, e enfim, e eu continuei a seguir pela vida, fui tentando me provar, me tornei sócia de uma empresa super jovem, e a empresa foi reconhecendo e pagando bem e tal, porque eu me arrastava de trabalhar e me arrebentava de trabalhar, e parecia que a minha vida estava um conto de fadas, mas era uma coisa muito de aparência e, na verdade, eu não sabia mais quem eu era naquilo tudo. E aí a gente vai para esse segundo vale aqui, que é do meu primeiro burnout que eu tive entre 2015 e 2016. Não sabia que era um burnout. Vim para a Holanda, me tornei expatriada, porque eu tive uma situação de trabalho que foi muito traumática para mim e eu tive uma sensação de que eu precisava ir embora por mais longe possível que eu pudesse. E o mais longe possível que eu podia era a Holanda. E ainda bem que eu vim para cá, porque foi um lugar que me recebeu de braços abertos. Não é perfeito, mas
foi bom o suficiente e tem sido bom o suficiente. E a partir desse meu recomeço aqui, uma das coisas que aconteceu foi, eu entendi que o que eu tinha tido era um burnout. Eu comecei a entender, e pelo fato de eu estar longe do meu país de origem, eu tive que me reorganizar de várias formas, emocionalmente, psicicamente, tive que me redescobrir e recomeçar. E a partir desse processo, quando eu me mudei para cá, eu tive um outro burnout, porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo lá no começo, e aí eu tive um outro. E a partir disso eu acabei me reencontrando profissionalmente de uma certa forma através da escrita, que é o que eu faço hoje. Então, assim, normalmente eu levo umas 3h30 para passar essa parte, mas é mais ou menos isso. E hoje a minha missão é ampliar a conscientização sobre a saúde mental no trabalho, a síndrome de burnout, compartilhando a cura que existe através da palavra falada e escrita. Eu acredito muito no poder da informação para as pessoas, da gente compartilhar conhecimento com as pessoas. E é muito, muito, muito importante que a gente esteja criando espaços para falar desses temas que são tão importantes. E que a gente se dedique, que a gente dedique nosso tempo e atenção a isso. Agora, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa no chat aqui. Alexandre, bem-vindo. Gosto da família, do cachorro e de cinema. Seu última plataforma. Alexandre, é tu! Eu, às vezes, pelos nomes das pessoas, eu não sei. Então, eu estou encontrando as pessoas aqui no chat. Por que a gente precisa falar sobre burnout? Eu gostaria que fosse que a gente não precisasse nem responder essa pergunta, mas eu entendo que a gente precisa, porque tem vários assuntos que a gente precisa falar, e aí, por que é importante a gente falar sobre isso? Eu listei aqui 5 motivos, e eu espero que algum deles toque o teu coração. Eu gostaria que os 5, porque os 5, né, exige um pouco de sensibilidade, mas vamos que pelo menos um. Primeiro motivo. A burnout já está te impactando, direta ou indiretamente. Esse número de que 1 a cada 3 trabalhadores brasileiros tem sintomas de burnout é de 2018, pré-pandemia, pré-tudo que está acontecendo. Muito provável esse número vai aumentar. Tem muita subnotificação, porque tem muitos lugares que não sabem o que é. Eu tive, não houve essa notificação, eu não fui para o INSS, eu não tive nada. Então, e 1 em cada 3, nós estamos aqui em 32 pessoas. Então, pelo menos 10 dessas 30 aqui, claro que a nossa amostragem aqui, provavelmente deve ter, talvez tenha mais de 10 aqui, porque a gente está falando sobre o tema. Mas numa sala de trabalho que tem 10 pessoas, 3 já passaram, estão passando ou estão em risco de passar por isso. Então, isso significa que ou está acontecendo contigo, com um colega, com um familiar, está dentro da nossa bolha, não é uma coisa externa. Quando eu passei por isso pela primeira vez, eu me sentia muito sozinha, porque parecia que estava todo mundo dando conta de tudo, menos eu. E aí, eventualmente, quando eu comecei a contar a minha história, eu entendi que não era que eu estava sozinha, era que é um tema muito difícil das pessoas falarem, eu vou falar um pouco depois sobre isso, mas existe muita vergonha, existe muito estigma, a gente culpabiliza o indivíduo ainda, e um dos meus objetivos com essa fala de hoje é a gente tirar essa parte de ficar culpando o indivíduo e de olhar para o burnout como um problema individual, porque não é, nunca foi e nunca vai ser. E aí, quando a gente individualiza, quando a gente culpabiliza, quando a gente estigmatiza, a gente acaba tornando isso um tabu, a gente não fala disso, e as pessoas, quem não precisaria sofrer, sofre, e quem já está sofrendo com isso, sofre calado, sofre muito mais. Então, que a gente fale mais abertamente disso, sem tanta vergonha, entendendo que é algo que faz parte, que não é inevitável, mas que uma vez que aconteceu, a gente precisa olhar como não sendo uma fraqueza da pessoa, porque é um problema compartilhado. E aí, esse é o primeiro ponto mais importante que eu quero que vocês, se possível, saiam daqui com esse entendimento. O burnout não é culpa da pessoa que adoece. O estresse, ele não é algo autogerado. Ele é gerado por algum fator externo. Por isso que existe o termo estressor. Existe algo que está nos estressando.
A diferença de um burnout e uma depressão, por exemplo, é que a depressão pode ser um sintoma de burnout, mas a depressão, em alguns casos, tu pode acabar desenvolvendo uma depressão por alguma coisa que aconteceu ou pode ser alguma questão tua. O burnout, e é muito claro, tu sai do ambiente que te burnoutou, tu sai do ambiente estressor e tu começa a melhorar. Tem um ponto, e eu vou mostrar depois um gráfico para explicar um pouquinho mais por que às vezes a gente demora tanto para se recuperar. Tem um ponto que é muito demorado para a gente se recuperar. Mas é muito claro que é uma questão compartilhada e que a gente não pode ficar tratando como se fosse uma coisa individual. Então, ele é uma questão do indivíduo, sim, como eu falei na minha história, eu tive uma questão pessoal que acabou abalando a minha resiliência ao estresse. E talvez outras pessoas passando pela experiência exatamente igual a minha não tivessem adoecido, mas eu tive colegas que também adoeceram. Então, tem, obviamente, a questão individual, mas também tem uma questão da organização e tem uma questão social também. Se a gente estivesse num mundo mais justo, se a gente estivesse num mundo em que as pessoas têm oportunidades, em que todos os desrespeitos, abusos e assédios não são tolerados, a gente não teria as pessoas adoecendo tanto. Tem também o argumento do bolso, né? Que o burnout custa caro para quem sofre, para a empresa e para a sociedade. A estimativa nos Estados Unidos é que custe de 125 a 190 bilhões de dólares por ano só de custos de saúde. 34% do salário anual do colaborador, em média, vai cobrir esses custos, os custos do absenteísmo e dos tratamentos que essa pessoa precisa fazer. E quase metade das pessoas que pedem para sair de uma empresa grande, elas pedem para sair em função do estresse ou do burnout. Ou porque já chegaram no ponto do burnout, ou porque estavam vendo que iam chegar. Eu tenho um exemplo em casa. Meu namorado pediu demissão, ele trabalhava numa empresa imensa, ele saiu porque ele viu todo mundo em volta dele burnoutando, e ele pensou, eu acho que eu não quero ser o próximo. E isso é muito, muito comum. Quarto motivo, porque durante e depois da pandemia, essa incidência só vai aumentar. Esse gráfico é do Healthcare Leadership Blog, esse gráfico tem mais de um ano já, e aí ele estava falando sobre como que são os impactos pós-pandemia, se é que a gente pode falar de um pós-pandemia, mas eu espero que sim. Quais são os impactos que acontecem, qual é o efeito borboleta dessa pandemia? Porque a gente não fala só da lotação dos leitos para pessoas que estão com Covid, mas tem também o fato de que pessoas que precisam de outros atendimentos de saúde não estão conseguindo ir ao hospital, então isso é um efeito borboleta. A quarta onda, que vem depois de todas essas outras, mas que a gente está vendo que está acontecendo, na verdade, em paralelo, é o trauma psíquico, é o aumento no quadro, no agravamento de questões de saúde mental e burnout. A gente está vivendo num momento que é traumático, e a gente precisa entender isso individualmente, coletivamente. É traumático a gente não conseguir sair de casa, é traumático a gente ver que os números pioram, e depois para, depois piora, aí a gente acha que vai conseguir voltar ao normal, e aí fica tudo ruim de novo, e depois volta. A gente está vivendo um período inquestionavelmente traumático, e se a gente não olha para isso com cuidado, com compaixão um com o outro, tentando entender como fazer com que as coisas não sejam tão injustas daqui para frente, os números só vão piorar e a gente vai começar a ter cada vez mais pessoas perdidas no ambiente de trabalho. E aí, por último, é que além das estatísticas, dos títulos, dos gráficos, das coisas, a gente está falando aqui de histórias de pessoas. A gente está falando aqui que eu passei 5 anos quase sem conseguir trabalhar e que isso dentro de uma vida, de uma carreira, pode parecer pouco, mas é um tempo muito significativo, é uma dor muito grande. São nos Burnoutados Anônimos, que é o grupo que eu facilito, que a gente se encontra uma vez ao mês, na última sexta-feira do mês. Tem mais de 150 pessoas inscritas. Na última reunião, a gente teve quase 30 pessoas participando. Essas são pessoas que não conseguem sair da cama, que não conseguem acreditar em si mesmas, que passaram por uma experiência que o seu empregador tirou totalmente o seu senso de autoestima, o seu senso de valor próprio.
é algo que impacta famílias, é algo que impacta o ambiente de trabalho. As empresas agem como, eu vou tirar essa peça está com defeito e eu vou repor essa peça, e aquela peça nunca mais volta e ninguém sabe o que aconteceu com aquela peça, o que aconteceu com aquela pessoa, e aí daqui a pouco uma outra peça vai dar um problema e também ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe para onde é que foi, como é que faz. Aí, às vezes, a gente tenta reinserir essa pessoa, reintegrar essa pessoa dentro do ambiente, da empresa, fazendo as mesmas coisas que estava fazendo antes, com as mesmas atribuições, o mesmo nível de assédio, o mesmo nível de abuso, a mesma sobrecarga. E aí a gente fica surpreso quando a pessoa começa a adoecer mais ainda. Então, é algo muito indignante e que, obviamente, se eu soubesse como resolver, eu já estaria tentando resolver, mas a gente primeiro precisa entender que existe um problema, entender a profundidade desse problema, e que meditar faz bem, yoga faz muito bem, terapia é muito necessário para muita gente, e essas são ferramentas necessárias e importantes para que todos nós consigamos navegar esses tempos. Mas só isso, só a gente olhar para o nosso umbigo, nos trouxe nessa situação caótica, psíquica que a gente está vivendo hoje. Então, obviamente, não é o jeito que a gente vai conseguir ir daqui para frente. Conceituando o que é o burnout, porque é uma palavra em inglês, porque é uma palavra que ninguém sabe o que é, e às vezes é meio difícil, de um jeito relativamente simples. Vamos lá. Burnout é um estado de profunda exaustão física e emocional, causado pelo acúmulo de estresse crônico. A OMS, ano retrasado, classificou o burnout como síndrome e como fenômeno ocupacional. A gente sabe que ele não está restrito ao ambiente de trabalho. No meu trabalho eu foco nisso, mas existe também burnout parental, existe burnout de estudantes, existem outros tipos de burnout. O que está reconhecido hoje é o ocupacional. E ele se manifesta através de uma pluralidade de sintomas físicos e mentais que são ativados simultaneamente. É difícil a gente ter um diagnóstico, um prognóstico, um tratamento específico para o burnout, porque ele é muito complexo e cada pessoa vai ter sintomas diferentes. Eu conheço pessoas que desenvolveram problema de coração por causa do burnout, que desenvolveram doença autoimune por causa do burnout. Teve gente que teve treco, que assim desabou no chão no meio do trabalho. Teve gente que um dia foi para casa e não conseguiu mais sair da cama. Teve gente que esqueceu como se vestia. Então, cada história e cada pessoa, existem várias coisas que são em comum, mas existem várias coisas também que são muito individuais e muito únicas. Uma coisa que me ajuda muito a entender, que eu espero que também ajude vocês a entender, esse gráfico aqui é da Lady Yerkes Dodson. Ele é voltado para o exercício físico, mas ele dá uma ideia interessante sobre como é que funciona o estresse do nosso corpo. Existe um nível ótimo de estresse, porque é interessante, o estresse ele não é necessariamente negativo. Eu já fiz live falando sobre estresse, eu poderia falar outras 3 horas sobre estresse aqui, mas se vocês quiserem saber mais, tem lá nas minhas redes, tem mais conteúdo sobre isso, mas o principal aqui é dizer, o estresse não é uma coisa ruim, necessariamente, tá? Eu tô estressada aqui porque eu tô vivendo um momento importante. A gente tem um estresse quando vai ver alguém que a gente gosta, quando a gente, sei lá, quando a pessoa vai ter um filho, quando ela vai ter uma conquista, algo que importa para si. Então, o estresse não é, por natureza, algo ruim. O que é ruim é a gente ir além do nosso limite e fazer coisas que não fazem, que a gente cria uma certa pseudo-importância para aquela coisa, sendo que ela não necessariamente importa para a gente, e a gente não consegue se recuperar. O nosso organismo, ele está sempre tentando buscar homeostase, ele está sempre tentando buscar o equilíbrio. Quando a gente desequilibra, é que nem assim, se tu ficar com uma perna só, ele vai tentar compensar para o outro lado. Então, a gente sempre tenta compensar. O que acontece quando a gente passa pelo burnout é o seguinte, nessa área verde aqui, a gente tem a subcarga, que é vendo Netflix, basicamente, tá? Um fim de semana normal na quarentena, subcarga. Não estamos aprendendo nada, não estamos fazendo nada de muito especial,
E também a gente não está usando muito o corpo, mas beleza. Quando a gente começa a trabalhar um pouco mais, se dedicar, aprender alguma coisa nova, a gente vai indo na direção desse amarelo. A questão é que quando a gente continua e não para, e quando a gente está passando por uma situação de abuso, de assédio, de falta de respeito, a gente tem uma questão de que a gente sente que a gente é ameaçado. Isso eleva o nosso estresse e nos coloca lá para o outro lado do gráfico, que é o lado do colapso. Quando a gente colapsa, por uma questão da gente sempre tentar buscar essa compensação, o nosso organismo faz o quê? A gente volta para a subcarga. Ele nos coloca... Por que a gente fica de cama? Porque a gente precisa voltar para estaca zero. Se eu fui até o 100, eu preciso voltar para o zero. O que tem aqui na subcarga é o tédio. Conforme a gente vai aumentando aqui, vai evoluindo nessa escala, a gente vai aumentando o número de estímulos e de atividades e de coisas. Essa pessoa que está aqui na exaustão, ela provavelmente está tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Para compensar isso, se a gente não se dá conta, o corpo vai te empurrar para a inatividade, mais cedo ou mais tarde. Queira tu queira, queira tu não queira. Esse gráfico eu conheci quando eu estava me recuperando. E eu tenho ele... Não dá para ver, mas eu tenho ele, eu desenhei ele ali num canto. E eu gostei muito de olhar para ele, porque quando a gente passa pelo burnout, a gente fica... Eu fiquei 2 anos aqui no verde. 4 anos aqui no verde. A gente fica com medo de avançar, porque a gente acha que a gente vai do verde para o vermelho. E a questão é, se a gente conseguir, dia a dia, tentando expandir um pouco mais, volta para o TED, volta para o descanso. Vai um pouco mais, volta para o descanso. A questão não é a gente fazer algo diferente, a gente fazer algo desafiador. A questão não é a gente cansar. A questão é a gente ir muito além do nosso limite, seja físico ou emocional, né? Se expor a relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos, ou ir além do que o nosso corpo permite, e não se permitir se recuperar disso. Então, assim, o cansaço, ele tá aqui. O burnout não é cansaço. Cansaço, tu deita, dorme, em alguns dias tu resolve. Mas férias resolvem. Quem tá aqui, que já passou por burnout, sabe. Uma noite, um mês inteiro de sono não resolve o burnout. Existe uma diferença. E aí tem 4 grupos de sintomas principais que tem tanto referência da Maslow como do Freudenberger, que são 2 estudiosos do tema, que são esses 4, que vão além do cansaço, como eu disse. Então, a gente tem exaustão, sim, emocional, não necessariamente físico, mas emocional. Eu não aguento mais ver gente, não aguento mais falar com gente, não aguento mais sentir. Os problemas físicos, insônia, imunidade reduzida, questão autoimune, infecção, dor disso, dor daquilo, tranca aqui, tranca ali, problema intestinal, vários problemas físicos, ineficácia, cometer erro, demorar 10 vezes mais para fazer o que faria em 5 minutos, se sentir uma merda porque não consegue fazer. E aí vem a apatia, que eu me importei tanto com isso durante tanto tempo, agora eu não quero mais saber. E aí é quando a gente percebe que tem essas pessoas que estão super dedicadas a alguma coisa, elas se arrebentaram fazendo aquilo e não deu em nada. E aí elas acabam ficando apáticas. Ah, quer saber? Então... E a apatia, ela é uma proteção muito importante nossa. Porque se a gente ficar sentindo toda hora, a gente realmente vai se arrebentar. Então, para que a gente consiga sobreviver a um ambiente que nos agride todos os dias, a gente precisa ficar apático, até que a gente consiga sair dali e se recuperar. O que leva alguém a burnoutar? Importante eu fazer o disclaimer que quando eu comecei a escrever sobre burnout, eu criei um projeto chamado The Better Achiever. Eu estou procurando aqui, mas eu não tenho. Eu tinha um dos adesivos aqui em casa. Porque eu falava
sobre como o meu jeito, o meu comportamento de overachiever, que é essa pessoa que quer fazer tudo, é fazer 10 vezes mais do que se espera dela, e CDF, e se mata fazendo, como se isso fosse um fator de risco ou algo que me levasse para o burnout. Isso faz sentido, e existem alguns traços, alguns comportamentos que vão fazer com que tu esteja um pouquinho mais. Mas existe uma questão muito delicada, que é a seguinte: quando a gente fala assim, a pessoa que é perfeccionista, que é overachiever, tem risco de burnout, como o nosso mundo é maravilhoso, a pessoa do RH ou o gestor vai olhar e vai dizer assim: eu não quero mais gente com esse perfil, eu não vou mais contratar. E não é um problema da pessoa. O comportamento que a gente desenvolve por algum motivo. A gente começou a agir assim porque a gente foi recompensado a ser assim. Porque a gente olhou em volta e observou. Os meus pares estão assim, as pessoas que têm tal coisa que eu gostaria, elas são assim, eu recebo amor quando eu ajo assim, então eu vou agir assim. E é muito importante que a gente observe isso, que mesmo quem talvez não esteja, e eu tenho observado muito isso esse ano, as pessoas que eu não julgaria propensas a passar por burnout estão em risco. Porque o nosso mundo burnout as pessoas. O nosso mundo transforma todo mundo em obediente, quer transformar todo mundo em máquina de trabalhar e transforma todo mundo em máquina de desempenho. Então, antes da gente olhar para o que leva alguém a burnout, eu gostaria de fazer esse disclaimer. Está feito. Vamos lá. Problemas no relacionamento com o trabalho e workaholismo. Workaholismo é quando a gente é viciado em trabalhar. É o único vício que a gente tem na nossa sociedade que a gente gosta de workaholic. A gente não gosta de alcoólatra, a gente não gosta de pessoas que têm dependência química. A gente coloca, inclusive, a gente prende essas pessoas, a gente coloca elas bem longe assim da gente. Mas aí o workaholic, ele ganha conta verificada no Twitter. E ele ganha bilhões. E aí a gente fica super feliz, assim, a gente super quer ser que nem ele, que é o workaholic. Eu sou bem workaholic, estou em recuperação, estou estudando isso, e estou trabalhando para deixar de ser workaholic, então vejam a minha pindaíba. Esse comportamento excessivamente dedicado, e aí eu falo do comportamento e não da personalidade, porque eu tenho isso muito forte, mas mesmo assim, a pessoa que estava do meu lado, trabalhando comigo por 5 anos, ela precisou emular aquilo, ela aprendeu comigo que tinha que ser daquele jeito. Então, é muito desses comportamentos aprendidos que a gente tem também. Senso de obediência de que a gente tem que dar, tem sim, sim senhor, sim senhor. Quem mora aqui na Holanda sabe que aqui as coisas são um pouco diferentes, as pessoas são mais questionadoras. Não que eu diga que cultura maravilhosa, vamos ser holandeses. Não, mas é uma diferença de cultura. Por que a gente é obediente no Brasil? A gente tem uma herança escravocrata, a gente tem toda uma questão que existe no Brasil quem manda e quem obedece. Existem bem pouquinho que manda, existem bem um montão que obedece. E aí a gente traz aqui pelos nossos pais, avós, bisavós, trisavós e tudo mais, que ou a gente ganhou na loteria, a gente vai mandar, ou a gente vai obedecer. E aí a gente vai obedecer muito. E aí tem muita mulher aqui, se a gente for mulher, a gente vai obedecer mais ainda. Desconexão com seus valores e identidade, a serviço de alguma coisa, o famoso vestir a camiseta da empresa, né? Quando a gente veste a camiseta da empresa, a gente tira a nossa, que a gente escolheu a nossa camiseta. Chegou no trabalho, daí a empresa diz, não, veste a minha. E tu fica, mas... Senhora. Algum trauma relacionado ao trabalho. E vou falar um pouquinho mais sério disso depois. E questões pessoais, mas isso assim, como é que eu falei antes? Existe um ponto muito importante da gente colocar também, que existe esse conflito interno. Quem eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu acho que eu quero fazer, que é uma parte de onde vem a nossa energia emocional, psíquica, vem do desejo, vem do querer fazer, do querer ser, do querer curtir a vida. O querer, ele é o que nos motiva. E aí tem uma outra parte nossa que olha para o mundo e pensa assim, mas se eu fizer isso, não vai ser legal. E aí essa é a parte que abafa a energia. Ela acaba com a nossa energia.
Quando a gente está em uma situação em que a gente acha que a gente precisa ser outra pessoa para conseguir ter sucesso, eu preciso ser outra, eu não posso me vestir como eu me visto, eu não posso falar como eu falo, eu não posso dar risada, eu não posso não sei o quê. Tudo isso, essa parte minha aqui, eu quero rir, eu quero usar um batom vermelho, eu quero não sei o que, eu quero falar das minhas coisas, eu quero falar merda, eu quero falar blá, blá, blá. Esse lado, ele vai ficando cada vez mais achatado, 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 até que a gente não consegue mais se mexer. E esse conflito é algo, isso sim é algo que individualmente a gente precisa levar para a terapia para ver o que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo, quem é esse outro que eu acho que está me julgando o tempo inteiro, desconstruir esse outro. E coletivamente a gente precisa todo mundo entender que todo mundo que está aqui e todo mundo que não está aqui, a gente assinou um contrato de que a gente vai trabalhar até morrer, de que a gente vai concordar que a gente tem que ter um trabalho que não necessariamente tem algum impacto social, mas que vai nos pagar os boletos e que a gente vai fazer, e que se a gente não trabalhar muito, a gente não é digno, e a gente também aceitou esse contrato de que algumas pessoas vão ganhar uma cacetada de dinheiro e outras pessoas não vão ganhar nada, e elas estão ganhando essa cacetada porque mereceram. E a gente está aceitando esses contratos. Quando a gente para e entende, mas olha só, quem sabe eu escuto mais o que eu quero fazer. E quem sabe eu olho para esse monte de julgamento que tem aí fora e questiono, faz sentido? Será que eu quero isso? Será que é legal para mim isso? Isso é natural? Isso não é? Da onde vem isso? Por que isso acontece? Aí a gente começa a reganhar, que é uma palavra que eu acabei de inventar, a nossa energia de volta. A gente perde muita energia e alguém que 6 aninhos de burnout para lá e para cá, a gente perde muita energia tentando ser o que a gente não é. Achando, calculando o que o outro quer que eu faça. Como é que o outro quer que eu me comporte. O que o outro espera de mim. Que frase que o outro quer que eu diga agora. O que eu não posso fazer, porque senão o outro vai, né? A gente perde toda a nossa energia fazendo isso. Por outro lado, também é inviável a gente, porque a gente não é criança e a gente não é a minha gata que faz o que bem entende a hora que bem entende, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o que eu quero fazer, o que o mundo pede e realmente quer, como é que eu consigo conciliar essas duas coisas, porque é possível. É difícil, até porque aqui fora a coisa tá difícil, mas é possível. Como as empresas burnout ou pessoas? Só vou deixar isso aqui, vou tomar uma água, vocês pensem a respeito. Esse é o tweet. Ambientes saudáveis não adoecem pessoas. Ponto, sabe? Se alguém que está aqui já passou por burnout, tu não foi a primeira nem vai ser a última. Mas não tenha dúvida. Eu não fui a primeira, não fui a última, nem a penúltima, nem a penúltima, que eu fiquei sabendo. Imagina daí, assim, quem achou melhor ficar quieto, porque ainda acha que é frescura. A gente não precisa passar por isso. A gente não precisa passar por isso. A Cristina Maslach, que é a maior referência viva sobre burnout hoje no mundo, ela é uma psicóloga social, professora na Universidade de Berkeley. Ela desenvolveu esse conjunto de dimensões que interferem na nossa relação com o trabalho. Ela tem um livro que chama Banishing Burnout, e aí tem a ver com a nossa relação com o trabalho. E ela conseguiu provar no final da apresentação, que eu juro que a gente vai chegar lá. No final dessa apresentação, vai ter uma comparação de quando existe maior compatibilidade, as pessoas estão engajadas, e quando existe menor compatibilidade, as pessoas estão burnoutadas. Então, o oposto de burnout seria engajamento. E aí, o que acontece existe uma metáfora no inglês que é o square peg in a round hole, que é tentar colocar uma coisa redonda, tipo tentar colocar isso aqui que não cabe.
apesar dos dois serem redondos, mas eu não tenho um exemplo vivo aqui, então desculpe. Mas é tentar colocar um quadrado dentro de uma coisa redonda. Não rola, não cabe. Aí a gente entra na empresa e a empresa quer que a gente vire essa outra pessoa que combina com a empresa. A gente quer que, né? Então, ali na porta da empresa tem um scanner que vai tirar de ti tudo que tu quer ser, tudo que tu gosta, tudo que tu, assim, gosta de vestir, dizer, não sei o quê. Não, se tu deixa lá da porta lá para fora, aqui dentro tu vai ser nosso. Tu vai botar o nosso uniforme, tu vai falar do jeito que a gente quer que tu fale, tu vai agir do jeito que a gente quer que tu haja. Boa sorte. E aí essas dimensões são carga de trabalho, autonomia, recompensa, comunidade, justiça e valores. Carga de trabalho tem a ver com eu estou no meu dia, eu tenho tempo suficiente para fazer o que eu preciso fazer, o que é esperado de mim que eu faça. Eu tenho muita interrupção. Quanto tempo eu trabalho sozinho? Quanto tempo eu trabalho com cliente? Quanto tempo eu trabalho com colegas? Como é o meu dia a dia de trabalho? E aí, no estudo da Maslow, ela vai olhar a questão da compatibilidade. Porque, assim, tem gente que vai achar super legal trabalhar 60 horas por semana. Um dia a gente chega nessas pessoas e conversa com elas. Mas tem pessoas que não. E aí, precisa haver um relacionamento de mão dupla entre organizações e pessoas para que a organização não seja um moedor de carne humano, para que exista. Mas olha só, não é compatível para mim trabalhar 60 horas por semana. Ah, tu não é compatível comigo, então tchau. Porque não existe tanta gente assim que tá tão afim durante tanto tempo de sofrer tanto. Então precisa haver essa... Eu não quero falar conversa, porque negociar com o empregador é algo muito utópico. Mas é um entendimento mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, do que é o mínimo aceitável para uma pessoa. E aí são esses os fatores: carga de trabalho, autonomia. Então, assim, alguém sempre olhando o que tu está fazendo, o que tu não está fazendo, aquele microgerenciamento dos capeta, recompensa, sentir que tu não está sendo reconhecido pelo que tu está fazendo financeiramente ou de outras formas, né? O salário emocional é muito bonitinho, mas ele não paga as contas. Comunidade. Então, como é que são as pessoas que estão na tua volta? Que equipe é essa? Tu gosta de trabalhar com essas pessoas ou tu, tipo, atura essas pessoas e gostaria de estar em qualquer outro lugar do mundo? Justiça. Existe transparência? Existe abertura na tua empresa? Ou é aquela coisa que tem fofoca, politicagem, panelinha e não sei o quê, ninguém sabe por quê, o que está acontecendo lá? E valores. Os meus valores têm a ver com os valores da empresa. Gerar essa compatibilidade em uma empresa gigante, eu diria que é uma utopia. Se alguém quiser tentar, me conta depois. Mas, e aí, assim, eu trago isso aqui não para que a gente olhe para a empresa e diga assim, não, agora eu vou me compatibilizar com essa empresa. Não. É para entender como que as empresas podem compatibilizar comigo. E aí, a partir disso, como é que eu consigo criar uma relação com o trabalho que isso consiga ser compatível? A escolha é privilégio de muito pouca gente? Mas são essas pessoas que têm esse privilégio que precisam começar a olhar para isso, começar a utilizar isso, para que isso comece a ser cada vez mais difundido e a gente consiga expandir o conceito de que a gente não precisa se arrebentar para trabalhar. A gente não precisa. Estamos em 2021, a gente pode fazer bem melhor que isso. Aí a gente vai falar sobre um tema difícil, e aí eu trago 2 conceitos para a gente lembrar que não importa nada disso aqui. Como é que eu volto o slide? Não importa nada disso aqui. Se isso aqui acontece. O que é assédio? Uma conduta ilícita, de forma repetitiva, de natureza psicológica, causando ofensa à dignidade, à personalidade e à integridade do trabalhador. Causa humilhação e constrangimento ao trabalhador, implica guerra de nervos contra o trabalhador que é perseguido por alguém.
Muitas pessoas que estão aqui já sofreram disso, seja por ameaçar, mas se tu não fizer eu vou te demitir, kkkk. Eu já fiz vários posts de pedir para as pessoas me passar absurdos que já escutaram no trabalho, e são inúmeros. Enquanto a gente não olhar e disser assim, o nome disso é assédio, e isto não é aceitável, isto não é tolerável, fica muito difícil. E eu poderia vir aqui e fazer um webinar de 5 exercícios de respiração que você pode fazer para reduzir o seu estresse. Mas a gente não tem como falar de burnout sem falar de assédio. A gente não tem como falar de burnout sem falar que as nossas relações de trabalho são injustas, são assimétricas, e que existe alguém numa posição de poder que acha que pode fazer o que bem entende com a gente. Mas se a gente se organiza coletivamente, se a gente conversa um com o outro, se a gente aprende, a gente começa a deixar cada vez mais claro que isso é inaceitável. Um outro ponto é o gaslighting. Eu tive experiência com assédio no trabalho, e essa de gaslighting foi alguns anos atrás. O gaslighting, esse é bem difícil, porque ele é uma prática repetitiva de coisas que tendem a te mostrar que tu não sabe o que está acontecendo na realidade. Ele tenta te convencer, a pessoa que está te abusando, o teu manipulador, enfim, é alguém que normalmente tem algum poder a mais do que tu. Essa pessoa, ela está te dizendo repetidamente que o teu senso de realidade ele não está existindo, que tu está errado. A gente vê uma entrevista de alguém falando uma coisa, essa pessoa, 3 meses depois, numa comissão parlamentar de inquérito, dizer que não falou. Isso é um gaslighting coletivo. A gente passa por isso no nosso ambiente de trabalho. Na minha experiência maravilhosa, eu entrei com um processo contra a empresa que eu era sócia, e eu recebi como uma contestação um documento com 50 páginas explicando detalhadamente por que eu era uma mentirosa. E eu terminei de ler, eu tive que ler algumas vezes, porque eu precisava responder cada uma das acusações. E aí eu precisei, quando eu terminei de ler, eu pensei assim, e se não foi do jeito que eu achei que era? E se eu não me lembro direito? Será que foi assim? Será que eu não estou me confundindo alguma coisa? Esse senso de eu não sei se foi o que aconteceu, porque alguém está me dizendo aqui que não é, isso destrói a gente. E eu preciso que a gente, todo mundo que está aqui, tá interessado em falar isso, porque provavelmente já passou por isso, conhece alguém que tenha passado por isso, se preocupa com alguém que tenha passado por isso. A gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas. Eu coloquei lá no começo que a minha missão é ampliar a conscientização, blá, blá, blá. Minha missão, meu propósito da vida é acreditar nas pessoas. Eu já me fudi muito acreditando nas pessoas. Mas hoje eu entendo que a coisa mais importante que eu tenho para dar é olhar para alguém que está me dizendo que passou por isso, 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 e eu dizer, eu acredito em ti. Tu não está mentindo. E o teu sofrimento é legítimo, e a gente vai fazer alguma coisa com isso, ou aqui estão algumas coisas que pode fazer, ou enfim, né? O meu processo, eu fui muito privilegiada, e sou muito privilegiada de ter no meu redor pessoas que acreditam em mim, e por isso que eu quero fazer isso por outras pessoas. Porque eu tive pessoas que acreditaram em mim, e porque eu sei o quanto é importante isso, e eu preciso fazer 2 terapias diferentes, não sei quantas terapias e coisas e atendimentos de todos os tratamentos possíveis e imagináveis, e o traço em comum é basicamente isso. Eu acreditar na minha própria versão dos fatos, eu acreditar na minha capacidade, porque isso tudo que acontece com a gente, esses traumas, essas coisas, elas fazem a gente questionar quem a gente é, fazem a gente questionar a nossa capacidade, fazem a gente questionar a nossa inteligência. E aí eu estou aqui, de vermelho, fazendo PowerPoint e tudo, para dizer que isso é possível de ganhar de volta, tendo o apoio necessário e entendendo por que isso acontece. Toda meditação do mundo não me faria
estar aqui se não fosse todas essas outras coisas em volta. Como é que é a sociedade burnout das pessoas? Eu fiz, algum tempo atrás, uma live, umas 2 semanas atrás, falando sobre a sociedade do cansaço. Quem quiser saber mais também. Tentando ser o mais objetiva possível. Existe esse livro aqui do Byung-Chul Han, que eu estou começando a falar com um pouco mais de fluência agora, que ele é um filósofo coreano que mora na Alemanha, e ele fala sobre o aspecto social do burnout. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz que tira o burnout do contexto puramente organizacional, ou puramente fisiológico, ou puramente inteligência emocional, medita que passa. Ele mostra o quanto que a incidência do burnout na nossa sociedade é fruto da gente ter virado máquina do desempenho. A gente passa de sistemas em que a gente é obrigado a trabalhar pelo chefe, pelo patrão que está ali, tal, e a gente hoje está num sistema em que a gente acha que a gente é que decide. E aí, eu trabalho 12 horas por dia porque eu quero. Porque se eu trabalhar 12 horas por dia, eu vou ganhar muito dinheiro. E é isso que eu quero da minha vida. Porque daí, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou comprar uma BMW. Porque é bem isso que eu quero da minha vida. Tudo que eu quero da minha vida é uma BMW. E é isso, sabe? E aí eu vou trabalhar muito, e eu não posso trabalhar, eu não posso parar de trabalhar porque eu quero trabalhar. E eu não olho para minha família, não olho para mais nada, porque eu gosto disso, sabe? Quando a gente internaliza essa dinâmica tão possessiva e tão tóxica do tem que fazer, é aquilo que eu falei, a gente tem os dois lados, o lado que deseja e o lado que reprime. A gente pegou esse lado que reprime e internalizou tão bem, tão bonitinho, que a gente não se dá conta que veio de fora. Mas veio de fora. Não é nosso. Pode devolver para o mar, que é oferenda. Pode devolver. A gente, se acabar de trabalhar, é um contrato que a gente fez com alguém para a gente continuar consumindo e continuar botando fogo na terra. E aí a gente vai continuar nesse contrato até todo mundo se danar. Enquanto a gente não parar e entender assim, olha só. E aí a tese do Byung aqui. Quem tudo pode, a gente está hoje num excesso de positividade, que é a gente pode tudo, eu sou empresário de mim mesma, e aí a gente abre o Instagram e tem todos os líderes motivacionais fazendo seus vídeos nos seus carros com cinto de segurança, sim, porque eu tenho que mostrar que eu sei me filmar na rua e que eu sei que eu tenho um carro bom. E mostrando viagens e coisas, não sei o quê, olha como eu sou rico, olha como eu sou bom, seja que nem eu, trabalha enquanto eles dormem, aquela baboseira toda que a gente já sabe. Esse excesso de essa fé religiosa, praticamente, que a gente criou no trabalho como um jeito de enriquecer, no enriquecimento como um jeito de ser feliz, está nos avacalhando emocionalmente. Porque a gente não consegue, a gente é ser humano. Tem uma hora que a gente cansa. E a gente vive numa sociedade. E isso faz com que nem todo mundo tenha a mesma oportunidade, existem coisas que são circunstanciais, existem coisas que são aleatórias, e a gente não tem controle sobre tudo. E aí, quando a gente tenta e não consegue, a gente fica exausto. E aí, um outro ponto é que países com maior desigualdade têm maior incidência de burnout. Tem uma pesquisa, tem vários papers nesse artigo. Depois, se vocês quiserem, essas fontes existem todas, falando que quanto maior a desigualdade de renda no país, existem várias implicações, e uma delas é a incidência de burnout maior. E aí, só pegando como exemplo, aqui na Holanda a gente tem 1 em cada 6 trabalhadores e no Brasil 1 em cada 3. Então, só nessa comparação já é o dobro. Pura e simplesmente porque aqui todo mundo tem que trabalhar muito. E no Brasil, se tu não trabalha 20 vezes mais que o teu vizinho, tu não vai comer. Ou né? Tem os extremos. Ou tu não come, ou tu quer comprar uma BMW. E aí, se tu não... E aí a gente aprendeu por algum jeito muito estranho que se eu não quiser mirar na BMW, eu não vou ganhar nada. Contratos que a gente assinou sem saber.
Outro ponto. Quem passa por isso, sendo famoso ou não, e aí tem para pessoas de várias faixas etárias e vários consumos de internet, temos Beyoncé, Anitta, Justin Bieber e esse do canto Felipe Castanhari, que é um youtuber. Eles todos já tiveram burnout. Quem passa por isso, evita falar do assunto, porque quem teve burnout não dá conta, não consegue, né? A gente entra no moedor de gente, a gente sai moído, e as pessoas dizem, a culpa é tua que saiu moída. Não era para sair moída. Ó, a Beyoncé sai inteira. Ela sai inteira porque ela tira 2 anos sabáticos que ela não faz nada. Mas ela não fala nada para ninguém. Porque... E aí, não vou julgar a Beyoncé. Porque se ela fala, ela vai perder contrato, ela vai isso, vai aquilo lá, e isso acaba colaborando que a gente ache que é só com a gente. Beyoncé já burnoutou, gente. A Anitta também. O Castanhari é youtuber e ele é um dos únicos que já falou sobre isso. E ele tem não sei quantos milhões lá no canal dele. E ele fala que essa coisa de... eu coloquei ele por ser produtor de conteúdo, por ter essa carreira nova, né? Esse novo jeito de trabalhar hoje, que a gente é autônomo, produtor de conteúdo, refém de algoritmo. E isso... A gente pega todas as lógicas que nos oprimem no ambiente de trabalho, a gente digeriu elas muito bem durante muitos anos, e aí quando a gente vai trabalhar para a gente replica as mesmas lógicas. E aí a gente se arrebenta de trabalhar. Se a pessoa já está no beco sem saída, burnoutei agora. Primeiro, eu queria te dar uma notícia que não é muito boa, que é, não existe uma pílula mágica que vai te curar. A palavra cura é uma palavra muito perigosa, porque ela indica que todos os sintomas estão dissipados. Não existe isso. Existe um processo muito lento, muito complexo, e que não é o mesmo para todo mundo. Eu não posso chegar aqui e dizer, você tem que ir no fulano, no beltrano, no ciclano, tomar isso, toma aquilo, e resolveu. Porque não é só um problema fisiológico, não é só um problema emocional, e não é só um problema social. É tudo junto e misturado. Então, é difícil, mesmo. Mas a gente vai fazendo um passinho depois do outro. Trago de novo aquele slide de novo, para dizer, esse processo aqui, ó, a gente chegou até aqui. Para chegar até aqui, tu levou muito tempo e não te deu conta. Eu aqui, tipo, tô fazendo bastante para me arrebentar, eu devo ter ido uns 5 anos. Tem gente que fica 20 anos nisso aqui, nesse laranja aqui, 20 anos, só na reserva. Aí acaba o combustível e a pessoa pensa assim, e agora? O que eu faço? Daqui a 2 semanas eu preciso voltar a trabalhar. Mas tu tava te arrebentando há 2 anos, 10 anos. Então, vai demorar, porque tu precisa repor tudo aquilo. E outra coisa, descansar é a primeira coisa e é o mais importante, mas não vai resolver. Porque se tu descansar e voltar, enxergando o trabalho, enxergando o mundo, te enxergando do mesmo jeito, tu vai dar ruim de novo. Sei porque estive lá. Tu vai precisar algumas coisas. Tu vai precisar te afastar do ambiente que te adoeceu, no mínimo temporariamente. O ambiente que te adoeceu, ele vai precisar, no mínimo, rever todos os seus conceitos. Porque eu sou gestora de uma empresa e uma pessoa dentro da minha equipe teve burnout. Isso significa que está tudo errado no jeito que eu estou gerindo a empresa. O que acontece hoje é, a pessoa sai, ela que lute, ela que faça a terapia dela, e quando ela voltar, a empresa vai ser a mesma. Ela que lute. Não funciona. Por isso que as pessoas pedem demissão depois, e aí a gente fica numa insegurança financeira ferrada, e é isso que acontece. Buscar apoio terapêutico especializado de médicos, psicólogos, etc. Aceitar que isso aconteceu. Essa é a primeira coisa, na verdade. E, às vezes leva muito tempo, e eu sei também, porque a gente fica, não. Isso não é fracasso, isso não é sinal de fraqueza. Não é um problema teu, é um sintoma de algo maior que tu. Renegociar os seus contratos internos e externos, repensar a tua relação com o teu empregador e com o trabalho, aprender a cultivar os teus valores e as tuas forças únicas para resistir a isso tudo que tem aí fora e conseguir construir alguma coisa nova a partir disso. Ter coragem e apoio. Coragem é conseguir agir com alguém te apoiando,
para investigar e endereçar as causas internas e externas desse teu adoecimento. Não é tomar remédio, fazer terapia e voltar para a vida. Não é voltar a ser quem era antes. Não existe voltar a ser quem era antes. Faça elabore o luto disso. Tu não vai voltar a ser quem tu era antes. Não existe como. A pessoa que tu era antes morreu de burnout. E desenvolver compaixão consigo mesma. Um outro ponto é entender e cuidar do teu corpo. A gente é aqui cabeção, acha que tá tudo aqui, que a gente vai pensar o nosso problema, mas a gente tem um monte de coisa do pescoço para baixo. E o estresse, ele está no corpo inteiro. Terapia corporal é importante, yoga e tudo mais. Mas, além disso, olhar que a gente tem um corpo físico, psíquico, político e espiritual. A gente não é só uma máquina de trabalhar. A gente está nessa sociedade, a gente tem uma importância, a gente tem um papel com a nossa comunidade, com as pessoas que estão na nossa volta, e a gente se fortalece quando a gente olha para isso. A gente se conectar com a espiritualidade, que não é religião, mas é essa conexão com algo que é um pouco maior do que a gente. Esse corpo psíquico que sente, que deseja, que quer, não negar isso. Te dá o que o teu corpo deseja, sem te culpar por isso. E olhar para o pescoço para baixo também, mexer um pouquinho, fazer um carinho em ti. Eu tenho feito agora as lives em pé, porque eu fico o dia inteiro sentado e tá ótimo. Fazendo super bem. Descansar. Esse aqui é um gráfico que eu compartilhei no LinkedIn de um estudo da Microsoft. E se a Microsoft está dizendo que é para descansar, eu fico desconfiada, mas ao mesmo tempo eu penso, tá ficando inegável. Isso aqui é um brain scan, é uma tomografia, de como é que o nosso cérebro fica se a gente emenda uma reunião na outra, sem parar. E aí, isso aqui é para mostrar como é importante tu descansar durante o expediente. Não só de um dia para o outro, mas também assim, tem uma reunião às 3, às 4, às 5, às 6. Frita a cabeça, claramente. Esse aqui é um exercício que eu sempre gosto de fazer, que nos burnoutados eu já fiz algumas vezes, em algumas lives eu já propus também, e sugiro que tu tá aí também possa fazer. Uma lista, 2 colunas. Quais são as tuas fontes de estresse? Quais são as tuas fontes de recuperação? Compensar as 2 coisas. Se tu só tem estresse e tu não tem nenhuma fonte de recuperação, é óbvio que vai dar ruim. Então, normalmente a gente olha, porque, de novo, o mundo está olhando pra gente e está dizendo assim, olha só, tem que fazer mais, levanta a bunda. Tem que produzir mais, tem que não sei o quê. Então, a gente precisa resistir a isso e se cuidar para que a gente continue fazendo o que faz sentido e não loucamente. Aqui tem a autoavaliação no meu site e tal, que dá uma pontuação, não é um diagnóstico, mas ela dá uma certa pontuação dos teus níveis de estresse. E aqui essa animaçãozinha aqui vai mostrando a minha evolução entre 2017 e 2020. Eu refiz esse teste semana passada e a pontuação deu a mesma de 2020, então esse monte de azulzinho aqui, ele tá... deixa eu ver, consigo dar para aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu comecei assim, tudo vermelho. Aí foi rescindindo. O vermelho é o estresse, tá? Quanto de estresse. Então, eu começo assim, quando eu tô burnoutada, tudo errado, tudo errado. E aí, depois, tem algumas áreas que estão pedindo um pouco mais de atenção, até que chego em algo um pouco mais administrável. Tô querendo dizer que todo mundo tem que ser assim? Não. Mas que existe possibilidade. Se tu tá assim, com tudo vermelho, tem saída, tá? Tem saída. Mas ela não é fácil. Por último, que já estamos 6h40, 1h40. Já vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um framework para uma relação um pouco menos ordinária com o trabalho e que é um instrumento de resistência individual, coletiva, sei lá, que vamos olhar para o que faz sentido para a gente e tentar
ir de acordo com isso. É óbvio que o mundo ele não vai ser cor-de-rosa e a gente não vai ter tudo que a gente gostaria, mas a gente consegue ir encontrando um jeito de fazer as coisas funcionarem de uma forma minimamente saudável, se posicionando para o que é importante para nós. E aí aqui a gente tem essas 8 áreas estratégicas, que são as áreas que a Masla tinha colocado, e aí eu coloquei mais algumas. E aí a gente vai passar por cada uma delas. Eu tenho um teste que depois da gente terminar o webinar, eu vou mandar eu estou gravando aqui, vou mandar o link do vídeo no YouTube para vocês por e-mail, e vou mandar o link para fazer esse teste também. Ele te dá uma pontuação de como é que é a tua relação com o trabalho, e aí ele passa por todos esses pontos. Semana que vem eu começo a ministrar um curso sobre a relação com o trabalho, e essas 8 áreas estratégicas, elas vão ser a base do curso. E aí a gente tem identidade, ou seja, eu consigo ser quem eu sou nesse ambiente ou eu preciso disfarçar? Eu me sinto à vontade na minha pele nesse lugar ou eu parece que tem alguém me olhando e que eu não consigo me expressar do jeito que eu sou? Porque só isso já é uma violência. Depois, a gente tem autonomia. Tem alguém que fica me cobrando toda hora? Eu consigo fazer o que eu acho que precisa ser feito da melhor forma que eu acredito que precisa ser feito? Depois, carga de trabalho. Eu estou trabalhando o quanto eu consigo, eu estou sendo exigida muito mais do que eu consigo, ou está adequado? Não existe mundo perfeito, existe um balanço e uma dança da gente conseguir chegar no que faz mais sentido. Comunidade, quem são as pessoas que a gente tem na nossa volta, como é que é a nossa rede de apoio de trabalho, seja colegas ou seja outras pessoas, nossos pares. Tudo isso interfere na qualidade da nossa relação com o trabalho. Justiça, a gente sente que existe justiça na nossa condução do trabalho, as pessoas que trabalham com a gente, elas estão sendo tratadas de forma justa, existe respeito nesse trabalho, porque se não existe, fica intolerável. Sei bem. Recompensa. Estou sendo reconhecida pelo que eu faço, eu poderia ganhar mais em outro lugar, de repente, ou será que tem alguma outra forma? Está sendo justo isso que eu estou recebendo? Sentido. A empresa chega em algum lugar ou ela está só enxugando gelo, está só fazendo o acionista mais rico? Por que eu faço isso? Por que essa empresa faz isso? Será que importa esse meu trabalho? Como é que eu consigo fazer algo que importe dentro do meu trabalho? Tem um estudo da Mayo Clinic, que é um hospital norte-americano, que eles viram que entre médicos, porque burnout entre médicos também é um estouro, que entre médicos passar 10 a 20%, em torno de 20% do seu tempo, da sua semana, passar em torno de 20% em atividades com propósito, atividades que eles gostem de fazer e que eles vejam sentido no fazer aquilo, já previne, já diminui a taxa de burnout quase pela metade. Às vezes a gente idealiza assim, não, eu vou fazer algo que está de acordo com o meu propósito, não sei o quê, tal, mas infelizmente a gente precisa pagar as contas, a gente precisa fazer isso menos. Mas se a gente consegue fazer um dia na semana, e aí, assim, fazer com o coração aquilo, isso já nos faz muito bem. E em alguns casos já é o suficiente. Aqui tem esse gráfico da Maslow, que ela vai trazer a diferença dessas dimensões. Então, aqui a gente tem, deixa eu passar aqui. Aqui na esquerda a gente tem o engaged, que está todo mundo com a pontuação alta de, tá compatível, tá ótimo. E no outro extremo tem as pessoas que estão burnoutadas, que tá tudo ruim. Essa empresa é injusta, ela me suga e ela não me recompensa e não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que a gente precisa fazer é diagnosticar o que está acontecendo. A partir disso, existem duas coisas, ou motim, que às vezes também pode ser que aconteça, ou as pessoas vão procurar algum outro lugar que faça mais sentido, ou, né, tentar organizar para que a empresa seja minimamente viável, um lugar viável para trabalhar. Considerações finais, e eu vou parar de falar um pouquinho. Muita coisa, 4 anos de estudo em algumas horas.
O burnout não é inevitável, ele não é um mal necessário. Ele não é um mal necessário. Ele não é um certificado de me dediquei. Ele não é fraqueza. Ele é um sinal de alerta de que a gente está falhando na forma como a gente vê, realiza e recompensa o trabalho. Ninguém está livre de passar por isso. Ah, mas eu descanso, mas não sei o quê. E se as coisas mudarem, se surgir uma crise, se não sei o quê, todo mundo precisa se cuidar e todo mundo precisa cuidar um ao outro. A culpa não é de quem adoece. É possível sair muito melhor do burnout. Eu já uso até batom vermelho, nem usava batom vermelho. Mas assim, eu consegui. Eu conheço pessoas e eu trago a minha história como exemplo de eu consegui encontrar um significado, encontrar um sentido na vida, eu consigo olhar para as minhas relações, eu consigo me entender politicamente nesse mundo de um jeito que eu não conseguia me entender antes. E foi muito doído. Eu preferiria não ter sofrido tanto, mas já que aconteceu, e para quem já passou pela barreira ali do vermelho, já que aconteceu, tu vai conseguir atravessar isso e tu vai sair melhor do que isso. Mas não é fácil, exige muita resistência, porque tudo que está na nossa volta, muito do que está na nossa volta, está fazendo esforço contrário. Então é difícil. E é por isso que a gente precisa se apoiar. Por isso que tem o Burnout Anônimos, por isso que eu faço o que eu faço, por isso que é tão importante a gente ter as redes de apoio e conversar com as pessoas, porque é assim que a gente consegue se ajudar. Enquanto a gente tratar o burnout como um problema individual, a gente vai continuar adoecendo. Eu fiz questão de colocar esse webinar no LinkedIn, que é um público diferente do que normalmente eu tenho, porque normalmente eu falo com as pessoas que estão passando por isso, ou que conhecem alguém que está passando por isso. Eu não tem como a gente continuar olhando isso do ponto de vista só de quem está adoecendo. A gente precisa mudar alguma coisa lá na origem, no moedor de gente. A gente precisa fazer com que o moedor de gente pare de moer gente. Porque depois que as pessoas estão moídas, fica muito mais difícil de reconstruir aquela pessoa. Então, eu ainda não tenho uma solução, ainda não sei, mas o que eu sei e o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que isso não foi uma fraqueza minha, não conseguir ceder à pressão. Não, não. E para quem está aqui também tem algo muito maior do que a gente. E alguns de nós vão voltar para suas vidas e fazer o que precisa e tudo bem. E aí eu vou entrar na história do canário na mina de carvão daqui a pouco, porque eu entendi no meu processo que eu também tenho uma responsabilidade, já que eu entendi isso e eu não tenho como desver, eu também preciso falar sobre isso e falar sobre esse assunto, fazendo exercício de respiração lá no começo, mas sem ficar dizendo que terapia resolve. Porque a terapia, ela é ótima, ela é necessária, mas ela não vai chegar na origem de te deixar entender por que tu passou por isso e por que isso não é só contigo. E a conscientização é o primeiro passo, é o que eu estou devotando no meu trabalho, mas claramente não é o último, mas é um trabalho necessário. One more thing. Quem já viu o vídeo, tem uma história que eu conto bastante, que é do canário na mina de carvão. Essa história é da Masla, que ela fala, que é assim. Água. É o seguinte. Quando se tinha lá as mineradoras e tal, eles colocavam os canários dentro das mineradoras, dentro das minas de carvão, para ver se o ar era tóxico. Porque o canário, ele é muito mais sensível à toxicidade do ar. Então, se eles iam lá, pegavam o canarinho, levavam na mina de carvão e viam assim, ó, tá bem. Então, o ar ali dá para respirar, a gente pode mandar pessoas trabalharem lá. Se o canário adoece ou morre, que acontecia bastante, não vai dar. O ar aqui é sujo, o ar é tóxico, o ar é perigoso para as pessoas, a gente não pode mandar as pessoas para lá. Quem passa pela burnout
tem uma sensibilidade para entender, e entendeu sem entender intelectualmente, que o ar que a gente estava respirando no ambiente onde a gente estava trabalhando, que o ar que a gente está respirando na sociedade onde a gente vive, está muito cheio de coisa ruim. Quando eu escutei essa história, eu entendi que, de uma forma mais lúdica, que a culpa não era minha, que eu tinha conseguido, talvez que eu tenha sentido algo que outras pessoas não estavam sentindo, e que outras pessoas acabaram sentindo também, porque muita gente acabou adoecendo no mesmo ambiente, mas também me deu um senso de responsabilidade. E eu quero que quem está assistindo não se sinta numa pressão, mas numa responsabilidade de que a gente não chegou nisso aqui sozinho. E a gente não vai sair disso aqui sozinho. Então, que a gente amplie essas conversas, que a gente fale mais sobre as coisas que a gente aprendeu, que a gente questione mais esses modelos, essas coisas, não para criar um novo modelo que vai dar certo para todo mundo, mas para que cada um consiga entender o que funciona para si e crie o seu próprio mundo, de uma certa forma, e consiga habitar na existência fazendo o que lhe faz bem, que é um desafio bem grande, mas eu acredito que tem que ser possível, ou que pelo menos a busca vale a pena e que seja importante a gente pelo menos buscar isso. Para encerrar agora, que temos mais 3 slides, só calma. Semana que vem eu estou começando um curso sobre a nossa relação com o trabalho. Eu estou fazendo a primeira turma, algumas pessoas que estão aqui já estão na turma, a gente vai fazer quintas-feiras, 12:30. Eu acho que está 294 em 12 vezes lá no Eduz e 68 euros aqui. Então, para 4 aulas, tem uma cacetada de conteúdo, eu sou super overativa, então eu vou botar uma cacetada de conteúdo para vocês que lutem. E o meu objetivo com isso é trazer um grupo de pessoas que queira conversar sobre isso, para que a gente também fale sobre jeitos de trabalhar e como a gente pode se relacionar com o trabalho de uma forma mais saudável, dentro do nosso quadradinho. Não que a gente vá mudar o mundo ou rever todos os conceitos que a gente aprendeu na vida, mas que a gente consiga pensar, será que está funcionando para mim? Será que está funcionando para todo mundo? Como é que a gente consegue fazer com que isso seja mais justo e que a gente consiga fazer a nossa parte, por menor que seja? Premissas que eu desenvolvi na minha relação com o trabalho, que eu acho que esse é um dos grandes aprendizados e responde à pergunta do título do webinar, que é o que eu aprendi, né, sobre a minha relação com o trabalho, com o burnout. Que o trabalho é importante, mas ele não é tudo. O dinheiro é importante, mas a gente precisa aprender a cultivar e usufruir as outras riquezas que a gente já tem. O nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, que a gente está dando para todo mundo aí, e nossos vínculos. Cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de promover algum nível de transformação social, por menor que seja. A nossa mente e a nossa intuição são os nossos maiores ativos e a gente precisa cuidar muito, muito bem deles. É importante e urgente que a gente converse sobre saúde mental na relação com o trabalho, as suas causas e implicações individuais e sociais. É importante e urgente a gente conversar e questionar e aprender questionar o que a gente aprendeu sobre o trabalho até aqui. Enquanto não estiver bom para todo mundo, não está verdadeiramente bom para ninguém. A autocompaixão e a compaixão são muito mais poderosas que o esporro. O mundo precisa da tua contribuição, dada do teu jeito, usando as tuas forças únicas. O trabalho, o aprendizado e a vida podem e merecem ter cor, diversão e prazer, ao contrário de todas as coisas que a gente pode ter aprendido. Sexta-feira tem Burnoutados Anônimos. carolmilters.com/burnoutados anônimos, quem ainda não se inscreveu. Quem já se inscreveu, o link é sempre o mesmo, então já está lá. Quinta-feira a gente manda e-mail, graças a Anaí maravilhosa. Quinta-feira vai e-mail de lembrete, sexta-feira, um pouquinho antes de começar a sessão, a gente manda de novo. Se quiser falar comigo, eu vou agora ficar aqui, se alguém quiser abrir áudio, falar, fazer festa, tudo bem.